Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Paulo Gama. Vamos dar início a mais uma videoaula, agora falando de potenciação. Mas antes de começarmos de potenciação propriamente dito, vamos pegar uma situação problema. Olha só. Bom, imagine que você tem uma folha de papel e resolva fazer o seguinte. Você vai cortar essa folha de papel ao meio, depois vai cortar a nova metade de novo ao meio. Depois você vai repetir o procedimento mais uma vez. Então você vai pegar uma folha de papel, cortar ela ao meio, depois aquelas duas partes você vai cortar novamente ao meio e assim a terceira vez também você vai pegar a outra parte e cortar novamente ao meio. A pergunta que eu faço é: quantos pedaços foram formados? Quantos pedaços foram divididos a folha de papel? Bom, para resolvermos essa questão, a resolução é a seguinte: a quantidade total de pedaços é calculado por 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Então você tinha uma folha de papel, cortou ao meio, gerou 2 pedaços. Esses 2 pedaços você cortou novamente ao meio, então ficou 4. Aí esse 4 você cortou de novo ao meio, aí já formou 8. Então 8 pedaços de papel a partir de uma folha, dividindo ele 3 vezes em partes iguais. Então, olha só, observe que o primeiro membro da igualdade aqui, lembrando que aqui nessa igualdade eu tenho aquilo que é chamado de primeiro membro, que é o que está do lado esquerdo, e o segundo membro é o que está do lado direito. Observe que o primeiro membro da igualdade tem o fator 2, multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Observe que eu tenho 1, 2, 3 vezes. Eu estou multiplicando o fator 2 3 vezes. Não é 2 vezes 3. Eu estou fazendo a multiplicação por ele mesmo 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2, que deu 8. Certo? Agora tu imagina se nós tivéssemos o produto 2 vezes 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 2 ou vezes 2. Ou ainda, se nós tivéssemos esse outro produto aqui, ó, com várias vezes multiplicando 2 por ele mesmo. Vamos ver quantas vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 vezes. Imagina você fazer essa multiplicação aqui, quer dizer, escrever essa multiplicação aqui, você observa que fica até um pouco cansativo, tanto aqui quanto aqui. Aqui nem tanto, porque eu só estou multiplicando o número 2 3 vezes por ele mesmo. A pergunta que fica é: existe uma maneira de escrever esse produto com termos iguais, fatores iguais, de forma mais simplificada? É uma pergunta. Daí surge, na verdade, a pergunta que eu repito, né? Existe uma maneira de escrever esse produto de forma mais simplificada? Na matemática existe sim. A resposta é sim. E como é que nós fazemos isso? O produto 2 vezes 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 2 tem o fator 2 multiplicado 10 vezes. Assim, nós podemos simplificar essa escrita, representando aqui esse produto 2 vezes 2, multiplicando 10 vezes por ele mesmo, o número 2. Nós podemos representar na matemática dessa forma: 2 e o 10 em cima, tá? 2 e o 10 em cima. Esse númerozinho em cima indica que esse 2 está sendo multiplicado 10 vezes. Então, aqui eu tenho 10. Esse 10 representa que o 2 está sendo multiplicado 10 vezes por ele mesmo. Essa escrita 2 com 10 em cima está relacionada com a operação de potenciação. Então é isso que nós vamos estudar na aula de hoje, potenciação. Como nós vimos, 2 elevado a 10, que aqui é uma igualdade, né? 2 elevado a 10 vai ser 2 vezes 2 vezes 2, fazer esse produto 10 vezes multiplicando por ele mesmo.
essa multiplicação, se você quiser fazer até na calculadora ou na mão mesmo, vai dar 1024. Assim nós temos que 2 com 10 em cima, ele vai ser igual a 1024. Então vamos entender. Aqui eu tinha uma forma grande de escrever um produto, né? Que era 2 vezes 2, multiplicando 2 por ele mesmo 10 vezes. Aí nós podemos representar essa forma dessa maneira, com 2, que é o fator que está sendo multiplicado por ele mesmo, e o 10, que indica quantas vezes está se repetindo essa multiplicação por ela mesma, pelo próprio fator. Então vamos lá. Como vocês viram, eu tenho 2 com 10 em cima é igual a 24. Essa forma aqui, na verdade, está relacionada com quem? Com a potenciação. A potenciação. Vamos entender. Cada termo da igualdade, 2 e com 10 em cima é igual a 1024. Então aqui eu tenho uma igualdade. E quantos termos eu tenho? 3. Eu tenho esse termo, que é o 2, eu tenho um outro termo aqui em cima, que é o 10, e eu tenho aqui esse outro termo, que é o resultado, né? Dessa maneira de escrever aqui, 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes multiplicando por ele mesmo. O resultado disso eu tenho um número aqui, que deu 1024. Assim, e cada termo desse aqui tem um número próprio. Então aqui eu reescrevi a igualdade, e vamos aprender, que é isso que é importante você aprender na potenciação, o nome desses termos e também as operações. Mais adiante nós vamos falar sobre isso, mas vamos aprender primeiramente o nome de cada um desses termos. Primeiro, esse 2 aqui, que é o número por quem eu vou multiplicar ele por ele mesmo, né? Ele é chamado de base. E esse número aqui em cima, que é o 10, né? Ele é chamado de expoente. E o número resultado final, aqui 1024, é chamado de potência, tá? Então, numa potência, na operação de potenciação, eu tenho 3 termos. A base, que é o número que está aqui embaixo, né? Base, baixo, daqui embaixo. O expoente é o número que está em cima, certo? E o resultado, que é chamado de potência. Nós devemos observar que a base é o fator a ser multiplicado. Então, a base é quem você vai multiplicar por ele mesmo, tá? Então, a base é o fator a ser multiplicado. O expoente, ele indica quantas vezes, a quantidade de vezes que a base vai ser multiplicada por ela mesma. Então, aqui nós vimos que o expoente é 10. O que representa esse expoente 10? Significa que eu vou multiplicar o 2, o número 2, por ele mesmo 10 vezes. 10 vezes, então vai ser 2 vezes 2 vezes 2, repetindo 10 vezes. Ou seja, o expoente ele indica a quantidade de vezes que a base vai ser multiplicada por ela mesma. A potenciação é a operação, viu, pessoal? Tem gente que se engana aqui, que acha que esse resultado é a potenciação. Não, a potenciação é tudo isso aqui, é a operação que faz com que nós cheguemos a esse resultado. A operação é chamada de potenciação. O resultado é chamado de potência. O número que está sendo lá em cima é chamado de expoente e o que está embaixo é chamado de base. Não esqueçam disso. A potência, então, ela é o resultado da operação, tá? Da operação. A potência é o resultado da operação. Qual é a operação? A potenciação. Então, a potência é o resultado da potenciação. Tudo bem? Vamos lá. Vamos pegar outros exemplos de potenciação. Aqui eu tenho. Qual o valor da potenciação? Do valor de 3 com 2 em cima. Olha lá. 3 com 2 em cima é 3 aqui vezes 3. Ou seja, eu estou multiplicando a base, já vimos o nome, né? Eu estou multiplicando a base quantas vezes? 2 vezes por ela mesma. Então, eu tenho uma vez e aqui outra vez. 2 vezes.
Então, esse expoente, ele indica quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma. Por ela mesma. Muito cuidado com isso. Aí, 3 vezes 3 dá 9. Por que eu falo muito cuidado com isso? Porque muita gente cai nesse erro aqui, ó. 3 com 2, ele pensa que é para multiplicar. 3 vezes 2, não. Porque 3 com 2 em cima é 3 vezes 3, que deu 9. 3 vezes 2 dá quanto, pessoal? Dá 6, ou seja, está errado. Então, 3 ao quadrado, na verdade a gente vai ver mais adiante com o nome, a gente lê 3 ao quadrado, 3 com 2 em cima não é 3 vezes 2, é 3 vezes 3. O expoente, o número que está em cima, ele indica quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma. Portanto, 3 com 2 em cima não é 3 vezes 2. Muito cuidado com esse erro que muita gente cai. Tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Vamos pegar mais um exemplo agora aqui, ó. 4 com 5 em cima, quer dizer, a base é o 4 e o expoente é 5. Então, eu tenho 4 com 5 em cima. Esse 5 aqui em cima, que é o expoente, ele indica quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma, certo? Quantas vezes eu vou multiplicar? O expoente indica quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma. Observe que o expoente é 5, então eu vou multiplicar a base 1, 2, 3, 4, 5. Fazendo essa multiplicação, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 dá 64. 64 vezes 4 dá 256. 256 vezes 4 dá 1024. Então, fazendo essa multiplicação, o expoente indica quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma. Fazendo essa conta, dá 1024. Tudo bem? Agora, olha outro exemplo aqui, ó. O valor Tudo certo, pessoal? Então, vamos pegar mais um exemplo agora, que é aqui 2 com o númerozinho 4 lá. Então, a base é 2 e o expoente é 4. 2 com 4 em cima, que é o expoente, vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso quer dizer que eu vou multiplicar a base, que é 2, 4 vezes. Então, eu vou fazer essa operação, essa multiplicação 4 vezes aqui. A base é quem está sendo multiplicado. O expoente indica quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma. Muito cuidado, tá? Não é 2 vezes 4, não, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, e 8 vezes 2, 16, tá? Ah, e se eu fizer aqui 2 vezes 4? 2 vezes 4 dá 8, então já estaria errado. Então a gente cai nesse erro, mesmo erro daqui, ó. 3 vezes 2, 6, não. 3 com 2 em cima, que é o expoente, vai ser 3 vezes 3, que dá 9. Tudo bem, pessoal? Então é bem tranquilo essa introdução, essa primeira aula. Vamos pegar aqui, quanto à leitura. Em potenciação, nós temos o seguinte, que aqui eu tenho a base elevado sempre a 2, que é o expoente. Então, tenho várias bases aqui elevado ao expoente 2. Como é que nós lemos aqui? Nós lemos o nome da base, que é o número que representa ela, o 1. Então, ficaria 1 ao quadrado. Aqui, 2, que é a base, ao quadrado. Aqui, a base que é 3, 3 ao quadrado. Aqui, a base que é 4, 4 ao quadrado. E assim vai. Então, até chegarmos no A, que é a base, ao quadrado. Então, primeiro nós lemos a base, depois o número que representa o expoente. Mas no caso de 2 e 3, tem um nome específico que é chamado de quadrado. E vamos ver qual é o próximo no próximo slide. Que é o caso aqui, ó. Quando o expoente for 3, nós vamos ler a base seguido da palavra cubo. Então vai ficar
1 ao cubo, 2 ao cubo, 3 ao cubo, né? 4 ao cubo e a ao cubo. Então, primeiro lemos a base, seguido do termo ao cubo, ou pode ler também 4 elevado à terceira potência. Mas terceira potência é o cubo que nós lemos, tá certo? Então, pessoal, essa é a maneira de lermos aqui. Quando tiver 2, o expoente for 2, vai ser a base, seguido da palavra ao quadrado. Quando o expoente for 3, vai ser a base, seguido da palavra ao cubo. E quando o expoente for maior do que 3, temos aqui, ó, o expoente 4, 5, 6, etc., nós lemos a base elevado à quarta potência, quinta potência, sexta potência, sétima potência e aí vai. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 1 e o expoente é 4, então vamos ler. 1 elevado à quarta potência. Aqui eu tenho a base que é 3 e o expoente é 5, então vai ficar 3 elevado à quinta potência. Aqui eu tenho a base que é 10 e o expoente é 7, então vai ficar 10 elevado à sétima potência. Observe então que primeiro vem a leitura da base, seguido do expoente. Aqui mais um exemplo, 11 elevado à quarta potência, então 11 elevado à quarta potência. 7 elevado à sétima potência. E aqui, 121, que é a base, elevado à oitava potência, que o expoente é 8. Então é bem tranquilo. Se for o expoente for 2, vai ficar ao quadrado. 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. Se o expoente for 3, vai ficar ao cubo. 1 ao cubo, 2 ao cubo, 3 ao cubo e aí vai. Agora, se o expoente for maior do que 3, já lemos dessa maneira. Primeiramente, a base é elevado ao número que representa lá o expoente. Tudo bem, pessoal? Agora temos uma observação aqui, ó. Qualquer base elevado a 1 vai ser igual a ela mesma. Então, qualquer base elevado a 1 vai ser igual a ela mesma. Por exemplo, aqui, ó, 2 elevado a 1 é 2. 10 elevado a 1 é igual a 10. 103, que é a base, elevado a 1 é igual a 103. E por aí vai. Uma outra observação. Então, de maneira genérica, né, nós podemos dizer que o número A elevado a 1 vai ser igual a ele mesmo. Então, toda vez que você tiver uma base elevada a 1, vai ser a própria base. Uma outra observação. O número 1 elevado a qualquer expoente é sempre igual a 1. Por que sempre igual a 1? Vamos lá. 1 elevado a 1, essa regra anterior, né? Qualquer número elevado a 1 é igual a 1. É 1. 1 ao cubo é igual a 1. Por que 1 ao cubo é igual a 1? Porque se você multiplicar 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Tá? E 1 à quinta potência. 1 elevado à quinta potência. Já aprendemos como é que é feita a leitura, né? Vai ser 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Então, fazendo essa multiplicação aqui vai dar quanto? 1. Ou seja, de uma maneira genérica, o 1 elevado a qualquer expoente sempre vai ser 1. Ah, se for 1 elevado a 5 milhões, vai ser 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 5 milhões de vezes. Mas vai ser, o resultado final vai ser quanto? 1. Tudo bem? Agora vamos ver aqui quando o expoente ele for igual a 0. Vamos observar as seguintes igualdades a seguir. Eu tenho 2 elevado a sexta, que nós já sabemos como é que faz isso aqui, né? 2 elevado a sexta. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 64. 2 elevado a 5, a quinta potência, vai ser 32. 2 elevado à quarta potência é 16. 2 ao cubo é 8, certo? Então, observe o que está acontecendo, ó. Toda vez que eu diminuo o expoente aqui, eu estou diminuindo uma unidade, aqui é 2 a sexta, aqui é 2 a quinta, aqui é 2 a quarta e aqui é 2 ao cubo. O que está acontecendo aqui? Ó?
Então, o que está acontecendo com o valor do expoente de uma linha para outra, de cima para baixo? O que está acontecendo com o expoente aqui? Ó? Aqui era 6, aqui era 5, aqui era 4 e aqui era 3. O que está acontecendo? E o que está acontecendo com o valor da potência? Aqui nem a potência, é o resultado. O que está acontecendo com o valor da potência de uma linha para outra, também de cima para baixo? Tá? Bom, pessoal, o que acontece? Vamos entender aqui, ó. O expoente igual a zero, nós vamos ter essa seguinte sequência aqui, né? Já vimos ela, nós vimos agora há pouco até 2 ao cubo, deu 8. Mas se nós prosseguirmos, 2 ao quadrado, que vai ser 2 vezes 2, né? Que dá 4. E 2 elevado a 1, que todo número elevado a 1 dá 2. E 2 elevado a 0, quanto é que dá isso? Essa que é a pergunta. Como nós perguntamos agora há pouco, quando nós estamos diminuindo o expoente em uma unidade, o que está acontecendo aqui com a potência? Que era 64, passou a ser 32, depois 16, depois 8, depois 4, depois 2. O que está acontecendo? Essa que é a pergunta. Está acontecendo o que, pessoal? Que a potência, que é o resultado, está sendo dividido por 2. Cada vez que o expoente diminui uma unidade, a potência está sendo dividida por 2. Então, sempre vai dividindo por 2, tá? Então, chega uma hora que nós vamos ter aqui 2 elevado a 1, que é igual a 2. Então, 2 elevado a 0 vai ser igual a quanto? Não sei. Mas vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Uma sequência de potências. Eu tenho aqui, ó, 3 elevado à quinta potência, que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, dá 243. 3 à quarta vai dar 81. 3 ao cubo dá 27. 3 ao quadrado dá 9. 3 elevado a 1 dá 3. 3 elevado a 0 fica a pergunta. Tá? Eu quero saber quando o número é elevado ao expoente zero, o que acontece? Mas o que está acontecendo aqui também? Ó? Que toda vez que eu diminuo um expoente, uma unidade no expoente, o que está acontecendo aqui? Está sendo dividido por quanto? Olha, de 81 para 27 foi dividido por 3. De 27 por 9 está sendo dividido por 3. De 9 para 3 também está sendo dividido por 3. Observe que cada vez que é diminuída uma unidade no expoente, a potência é dividida por 2, nesse caso aqui, né? Então, toda vez que eu diminuo uma unidade no expoente, a potência está sendo dividida por 2. Aqui não. Aqui, toda vez que eu diminuo uma unidade, a potência está sendo dividida por 3. Ou seja, 2 elevado a 0, na verdade, vai ser quanto? Se eu pegar agora aqui, se era 64, 32, 16, dividir por 2, 8, por 2, dá 4, por 2, dá 2. Dividindo agora 2 por 2, vai dar quanto? 1. Então, 2 elevado a 0 é igual a 1. Igualmente aqui, ó, eu estou dividindo sempre por 3. 243 por 3 dá 81. Por 3 dá 27. Por 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 3. E 3 dividido por 3 de novo vai dar quanto? 3 elevado a 0, porque eu diminuo uma unidade no expoente, que é isso que está acontecendo, né? Sempre eu estou diminuindo uma unidade no expoente e estou dividindo aqui pela base. Então vai ficar 3 elevado a 0 é igual a 1. Ou seja, pessoal, qualquer base diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Então vamos repetir aqui, ó. Qualquer base, pensa num número qualquer, esse número elevado a 0, desde que ele seja diferente de 0, vai ser igual a 1, a resposta. Por exemplo, 2 elevado a 0 é 1, 10 elevado a 0, 1, 103 elevado a 0 é 1. Se fosse 1.030.000 elevado a 0, daria 1. Então, qualquer número, qualquer base, na verdade, desde que ela seja diferente de 0, o resultado vai ser igual a 1. E a pergunta que fica é, uma dúvida, né? E o número 0 elevado a 0? 0 elevado a 0 dá quanto? Dá 1. Bom, na matemática básica, que é matemática ensino fundamental e médio,
Essa expressão aqui, 0 elevado a zero, ela é indeterminada. Ou seja, não dá para calcular. Indeterminada, não tem como calcular essa expressão. Vai dar indeterminada. Não é nem 1, nem 0, não dá para calcular. É simplesmente indeterminada. Tudo bem? Então, de maneira genérica, né, a elevado a zero vai ser 1 desde que o a ele seja diferente, ou seja, a base ela tem que ser diferente de zero. Tudo bem, pessoal? Então, encerramos aqui a nossa aula. Daqui a pouco eu vou fazer uma outra videoaula com a resolução de exercício envolvendo tudo isso que nós estudamos, tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima.